Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Vamos lá com uma aula muito rápida, muito simples sobre o passo a passo, né, que Mendel teve, né, para as suas descobertas e o experimento dele, por que ele foi tão fantástico assim para a genética, beleza? Vamos lá, me acompanhe nesses slides aqui. Uma vez que nós já fizemos a introdução e agora eu vou estar só ilustrando esse passo a passo para vocês, beleza? Vamos comigo. Então, olha só, nós já falamos que Mendel utilizou ervilhas, né, no seu experimento. Não foi por acaso, tá? As facilidades de cultivo, o local onde ele se encontrava, ele estava num mosteiro, né, e como ele foi agricultor a vida inteira, né, a família era agricultora, era muito mais fácil. Não foi o primeiro experimento, ele tentou com ratos, não deu certo, né? Imagina aquele tanto de rato procriando, era mais difícil. E as ervilhas tinham características bem definidas. Então nessa tabela aí, olha só, elas têm características que são definidas e não têm características intermediárias. Ou ela era inflada ou ele era murcha, ou era amarela ou era verde. A semente ela era rugosa ou era lisa, ou ela de cor verde ou amarela, as flores brancas ou vermelhas. Então olha só, ele estudou 7 características, tá? 7 características muito bem definidas. Nessa tabela que vocês estão vendo aí, onde tem escrito recessivo e dominante, nós é que colocamos. Mendel ainda não conhecia essa questão de dominância ou recessividade, beleza? Então só para a gente entender, as ervilhas eram de fácil cultivo, características muito bem definidas, elas poderiam com facilidade se autofecundarem, né, através da autopolinização, eram da espécie Pisum sativum, e ele também poderia fazer a fecundação cruzada, né, de forma artificial com muita facilidade, beleza? Vamos lá para a gente acompanhar o passo a passo dele. Então aí, nesse slide, vocês estão vendo ervilhas verdes e ervilhas amarelas. Nós vamos trabalhar com essas cores, beleza? Então a primeira coisa que Mendel fez foi tentar identificar se elas eram puras. Então ele isolou em uma estufa somente plantas que davam sementes amarelas e somente plantas que davam semente verde e deixou que elas se autofecundassem, ou seja, não teve contato externo, né, polinização cruzada, fecundação cruzada de uma planta com outra. Ele fez isso pelo menos umas 6 gerações e ao final ele percebia que todas as ervilhas, né, de uma estufa só produziam sementes verdes e todas as outras ervilhas da outra estufa só produziam sementes amarelas. E ele deu um nome para elas chamando de sementes puras. Hoje nós sabemos que são homozigotos, beleza? Tranquilo? Dominância e recessividade ele ainda não chegou nesse ponto. Vamos lá entender agora. Então, olha só o que ele fez, né, no próximo passo. Ele pegou uma planta, né, verde e outra com sementes amarelas e agora arrancou as anteras de uma delas para ela não se autofecundar, né? Arrancou a antera delas e ele com um cotonete ele pegava o grão de pólen de uma planta que produzia sementes amarelas e fecundou a outra planta verde. E o contrário também ele fez, fecundou a planta verde, a planta amarela com as plantas que produziam sementes verdes. Eu coloquei aí Vzinho, Vzinho para verde como uma característica recessiva e Vzão, Vzão como uma característica dominante. Só que no primeiro momento, Mendel não sabia disso. Ele chamou esse primeiro cruzamento de geração parental. Deu a letra P como nome, beleza? O que ele fez em seguida? Esperou crescer, as plantas cresceram, olha só, todas produziram sementes amarelas, todas elas, sem exceção, 100% das plantas produziam sementes amarelas. Então ele escreveu o seguinte, na geração F1, todas as plantas produziram sementes amarelas. A característica verde desapareceu. Aí ele fala então que a característica amarela ela era dominante, beleza? Então olha só, nesse cruzamento, se você fizer manualmente aí na sua tela, eu deixei até um espaço, tá? Vai ter Vzão, Vzão, né? E Vzinho, Vzinho. Todas elas serão Vzão, Vzinho. Beleza? Vamos lá. O que ele fez agora? Pegou essa geração F1, esperou as plantas crescerem, tá? E deixou essas plantas agora, olha só, se autofecundarem.
Então, plantas amarelas se autofecundaram. E como a gente sabe que tinha ali uma característica recessiva, né? A geração que ele deu o nome de F2, olha o que nasceu. Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzinho, Vzinho. Então, Vzinho, Vzinho era verde. Olha só, a característica verde voltou novamente para aparecer para Mendel. Então, ele falou assim, olha, então a característica verde era uma característica recessiva, ela volta nessa geração F2, ela volta a aparecer. Porém, ele não conhecia os genes, ele não conhecia o cromossomo. Nós aqui colocamos aí, olha, Vzão, 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 Vzinho, 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 né? Vzão, Vzão e Vzinho, Vzinho, tá bom? Só para a gente entender esse desenho aí, o que foi o passo a passo que Mendel fez. E quais foram as hipóteses que ele levantou então? Mendel explicou o desaparecimento do caráter, né, ou do caractere recessivo, semente rugosa, vamos colocar mais no nosso caso a semente verde, em F1 e o seu reaparecimento na geração F2, na proporção de 3 amarelas, né, para 1 recessivo. Essa imagem ao lado aí está falando de rugoso e liso, mas é a mesma coisa do amarelo e do verde, tá bom? Só trocar aí o nome, tá bom? Quais são as hipóteses que ele levantou? Cada característica hereditária é determinada por um par de fatores herdados em igual quantidade da mãe e do pai. Os fatores de cada par separam-se quando os indivíduos produzem gametas. Isso é fato, né? O que está num cromossomo vai para uma célula, o outro para outra célula. Se o indivíduo é puro, ele é chamado de homozigoto, ele só vai produzir um tipo de gameta. Então, olha só, se ele for Rzão, Rzão aqui, ele vai produzir só gametas Rzão. Se ele for Rzinho, Rzinho, ele só pode produzir gametas com o Rzinho, beleza? Se o indivíduo, que ele chamou de híbrido, né, nós vamos chamar de heterozigoto, se ele existir, ele vai poder produzir 2 tipos de gameta. Um gameta com o Rzão, o outro gameta com o Rzinho. Lá no caso da ervilha verde e amarela, um gameta com Vzão, outro com Vzinho, beleza? Coisa bem simples, né? E é o óbvio que ele deduziu aí nesse momento. Porém, ele não conhecia os genes, tá, pessoal? Volto a reafirmar. Ele chamava isso de caráter, né? Ou caractere, beleza? Pessoal, então vamos lá fazer um exercício agora utilizando o que Mendel, né, falou. Nós já até fizemos esse exercício, mas agora eu quero escrever aqui para vocês para entender como que a gente faz esses cruzamentos. Cruzando-se ervilhas verdes, Vzinho, Vzinho. Então, olha só, está falando no exercício que Vzinho, Vzinho, quando é minúsculo, eu costumo colocar um tracinho embaixo para não confundirmos, tá bom? Com ervilhas amarelas, Vzão, Vzinho, olha só, então eu tenho ervilhas verdes que são homozigotas, ervilhas amarelas aqui que no exercício são heterozigotas. Quais são os tipos de descendência? O que eu faço? Imaginemos que isso aqui é a célula da ervilha, né? Vzinho, Vzinho e Vzão, Vzinho. Quando formarem, vamos imaginar que aqui seja a planta macho, tá? Então aqui, olha, formou um espermatozoide com um Vzinho, outro espermatozoide com outro Vzinho. E do lado de cá, o ovócito feminino, né? Formou aqui, olha, um ovócito que tem o Vzão, o outro ovócito tem o Vzinho, beleza? Então vamos fazer esse cruzamento aqui para a gente entender como que vai ficar. Então olha só, imaginemos que esse espermatozoide aqui fecundou esse ovócito. Vai ficar uma célula Vzão, Vzinho, né? Vzinho, o minúsculo sempre eu coloco o segundo. Ah, mas esse espermatozoide pode ter fecundado o outro, não aquele primeiro. Então ficou, olha só, Vzinho do espermatozoide, Vzinho do ovócito. Ah, mas foi esse espermatozoide aqui que fecundou, ao invés daquele lá. Então, olha, ficou Vzão do ovócito, Vzinho do espermatozoide. Ah, não, mas esse espermatozoide aqui, olha, fecundou foi esse ovócito, que existem todas as probabilidades, né? Então, ficou Vzinho, Vzinho, né? Então, cruzando-se ervilhas verdes, Vzinho, Vzinho, ou ervilhas amarelas, Vzão, Vzinho, os descendentes serão assim. Olha só, eu tenho aqui, olha, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, serão amarelos. E aqui eu tenho Vzinho, Vzinho e Vzinho, Vzinho, serão verdes. Qual que é a proporção aqui, olha? 50%, né? Amarelas, 50% verdes. Então, esses aqui serão verdes,
e esses aqui serão amarelos. Tranquilo? Deu para entender esse cruzamento? Muito simples, né? Vamos passar para o próximo. Esse exercício nós fizemos na aula, durante a aula. Queria que vocês fizessem agora, façam sempre rascunho, lembrando da descendência que cada pai, cada mãe, ele doa um dos fatores, tá? Ele doa uma das características, beleza? Vou passar para o próximo, depois vocês vão voltar e fazer esse exercício aqui. Então, pessoal, fechando aí o enunciado da primeira lei de Mendel, chamado também de lei da segregação, lei do monohibridismo, porque ele só trabalhava com uma característica de cada vez, ou lei da pureza dos gametas, fica assim: cada característica é determinada por dois genes alelos, que se separam na gametogênese, passando apenas um gene para cada gameta. Vamos entender isso? Cada característica é determinada por dois genes alelos, sendo que um vem da mãe, um vem do pai, beleza? Genes alelos nós já falamos o que é. Eles se separam na gametogênese, ou seja, na formação do espermatozoide, no caso da espécie humana, na formação do ovócito. Nós vamos ter uma aula só sobre gametogênese, beleza? E depois que eles se separam, passam apenas um gene para cada gameta. É a meiose acontecendo aí. E esses genes só vão se encontrar novamente caso aconteça a fecundação, beleza? Observem que nesse slide eu tenho lá embaixo um quadro, que é o quadro de Punnett. Vamos entender como que a gente preenche isso aqui? Algumas pessoas preferem, inclusive, do que fazer aquele cruzamento manual. Imagine que esse indivíduo aqui, ó, Rzão, Rzinho, se autofecundou. Então, ele vai cruzar Rzão, Rzinho com Rzão, Rzinho, beleza? Então, vamos pegar o seguinte. Imaginemos que isso aqui seja a parte feminina da folha. Então, eu tenho um Rzão, vamos colocar aqui o Rzão, tá vendo? Da parte feminina, né? E o Rzinho da parte feminina, porque quando separar em gametas vai ser um para cada lado. Um para cá, outro para cá. E esse aqui, que é o masculino, lá na antera, no grão de pólen, nós pegamos o gameta masculino aqui, Rzão, e o Rzinho, né, colocamos lá do lado de lá, beleza? Então, quando eu faço o cruzamento, olha só, o Rzão do macho com o Rzão da fêmea vai ficar Rzão, Rzão. Quando eu faço o Rzão do macho com o Rzinho da fêmea, vai ficar Rzão, Rzinho. O mesmo pode acontecer aqui, ó, o espermatozoide que fecundou, né, o gameta, Rzinho com Rzão. Então, vai ficar Rzão, Rzinho. E aqui embaixo, Rzinho com Rzinho. Então, esse é o quadro chamado quadro de Punnett. É praticamente aquele cruzamento que nós fazíamos de maneira manual, colocando isso dentro de um quadro, onde eu vou ter aqui, olha, 3 características com o gene dominante, Rzão, 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 Rzinho, Rzão, Rzinho, e uma característica recessiva, Rzinho, Rzinho. Beleza? Deu para compreender isso aqui? Vamos lá, passando aqui. Então, pessoal, nesse slide, só para vocês entenderem o que aconteceu no trabalho que a gente fez no slide anterior. A relação da primeira lei de Mendel com a meiose. Olha só, o local onde se encontram os genes chamados de locus. Vocês lembram disso? Então, olha só, o cromossomo A ali na imagem A, Rzão em um, Rzinho em outro. Lá na meiose eles se duplicam, né? Depois, no final da meiose 1, esses genes se separam. Olha só, um vindo para cá, o outro para cá. E lá na meiose 2, um Rzinho vai para um lado, outro Rzinho para o outro, Rzão para o lado, Rzão para o outro. Claro que aqui nessa imagem não mostrou acontecendo o crossing over, né? Se acontece o crossing over, eu posso trocar segmentos aqui, ó, desses cromossomos, que eles são cromossomos homólogos, né? Isso aconteceria aqui em cima, né? Na verdade, na meiose 1, ia acontecer aqui, ó. Beleza? Tranquilo, pessoal? No final da meiose 2, então, cada gameta contém um único alelo, Rzão ou Rzinho. Então, isso aqui foi o passo a passo que Mendel fez, junto com o que a descoberta que a genética fez, né, depois que Mendel já havia falecido, sobre onde se encontravam esses caracteres, né, que ele falava, que nós hoje chamamos de genes, que são locais do cromossomo, que eles vão ser traduzidos ali, que tem informações genéticas para gerar um RNA mensageiro, para gerar depois, futuramente, uma proteína. Tranquilo, galera? E a gente vai conversando mais a respeito dessas leis de Mendel da agora para frente, tá bom? Então, um forte abraço,
fiquem com Deus e vamos acompanhando bem as aulas, que essa matéria é muito legal, vocês vão gostar muito dela, tá? Fiquem com Deus.